Oi, pessoal do YouTube, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês o tema espiritismo de novo, porque no último vídeo que eu postei sobre esse assunto, que era justamente o vídeo que eu falava como é ser médium e espírita com 27 anos, e aí eu falei para vocês naquele vídeo que vocês poderiam deixar temas, perguntas, dúvidas, né, nos comentários, que eu iria fazer outros vídeos respondendo. E vocês deixaram, então eu separei duas perguntas aqui, que são muito perguntadas geralmente, né? Uma dúvida que muita gente tem. E aí eu vou ler aqui e vou responder para vocês de acordo com o meu conhecimento, que com certeza é muito limitado, tá? Vou falar com base nas experiências que eu vivi, nos livros que eu li, no tempo que eu frequento a casa espírita que eu frequento. Então, só para dar alguns esclarecimentos antes de começar o assunto. A casa espírita que eu frequento, ela é baseada nas obras do Allan Kardec. Então, é a base de tudo. É naquilo que a gente se baseia para nossa conduta de vida, os nossos estudos lá. Então, tem outros livros do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, mas a base é dos livros do Allan Kardec, tá? Então, eu sei que tem vários tipos, né, de centros por aí, então o que eu frequento é assim, tá? Eles estão meio tortinhos, né? Bom, então a primeira pergunta é da Tainá Capete. Muito interessante, obrigada por compartilhar. Tenho curiosidade em saber como é uma incorporação, o que você sente, ouve, e também fiquei curiosa em saber por que tem espíritos em todo lugar. Por exemplo, nas nossas casas. É pela quantidade de espíritos que desencarna ou ainda não soube como chegar? O que eles fazem aqui? Perguntas muito interessantes, né? Então, como eu falei, eu vou explicar dentro do meu conhecimento, né? Então, a primeira parte, como que é uma incorporação? A minha experiência é a seguinte, lembrando que existem milhões de tipos de médiums, mediunidades, né? E cada médium é de um jeito e, principalmente, cada vez que você incorpora, né? Por exemplo, que eu incorporo, eu tenho uma experiência diferente. Então, nunca é igual, sempre muito diferente. Não só as histórias que vêm, como as sensações mudam muito. Por isso que assim que acaba a sessão, né, lá no centro, a gente debate o que a gente sentiu, tá? Justamente pra gente aprender, porque é um aprendizado constante. Então, como que eu sinto? Bem no comecinho, quando eu comecei a frequentar o centro, esse centro, chegou um momento que o orientador da casa começou a me mandar pra mesa. E eu participava do estudo da mediunidade já, mas eu não sentia, assim, que eu iria incorporar. Eu já tinha, hoje eu reconheço que eu tinha sensações de incorporação, mas na época eu não sabia. Então, o que eu sentia na época, quando ele me mandava pra mesa? Sempre chorava. Quando um médium ele tá começando, ou não tem muito conhecimento, ele se desequilibra muito fácil, então é muito fácil confundir se é ele ou se não é. E isso conecta com uma outra pergunta que eu vou ler daqui a pouco. Então, é muito difícil, a parte mais difícil no começo é você saber se é você ou não. E isso era muito complicado pra mim, porque eu tenho ansiedade, eu já tive crise de pânico, crise de ansiedade, então eu sempre achava que era ansiedade ou pânico tomando conta. E não, hoje eu sei que não, né? Existem os episódios, mas existem também os episódios de incorporação. Então eu sentava e eu chorava muito. Imagina que eu tô aqui bem conversando com vocês, normal. E aí, do nada, eu começo a chorar copiosamente. Eu começo até a doer minha barriga, doía minha barriga. Igual quando você faz abdominal, doía, eu faltava o ar, era aquele choro. Inclusive quando eu vou pra mesa, todo domingo, eu vou no sábado, né, pro centro, todo domingo eu tô com essa parte aqui do olho, ó, cheia de vaso estourado, de bolinha de sangue, assim. Eu tenho foto, será que eu consigo achar? Se eu conseguir achar a foto, eu vou colocar aqui. Então ficam vários micro pontinhos aqui, ó, de sangue, bolinha de sangue, porque na mesa sempre é muito frequente os espíritos estarem sofrendo muito. Então você chora de uma maneira que você faz tanta força, é tanta dor, é uma dor tão forte, é uma sensação tão ruim, tão extrema e forte, que você chora com uma força muito forte. E eu não choro assim na minha vida do dia a dia, porque não acontecem coisas que me deixam tão mal. Quando eu choro por uma coisa ou outra, ou é de alegria, ou é o que eu briguei com alguém, é uma coisa muito difícil eu chorar, gente, muito difícil. Eu só choro por incorporação hoje em dia. Porque minha vida, ainda bem, né, é muito normal, assim. Então, pra você ver, né, isso acontecia, era uma característica muito comum no começo, né. Às vezes eu chorava até sentada, sem ir pra mesa, lá na plateia mesmo.
E aí passou esse episódio, vamos recortar pra agora, que foi quando eu comecei aí esse ano e já fui direto pra mesa. Aí as coisas já mudam um pouco. Então, eu particularmente, quando tá chegando a hora de ir pra mesa, ou no sábado de manhã, assim, eu já começo a ter sensações, né? Porque a espiritualidade começa a preparar o médium e o espírito que vai se comunicar por ele começa a fazer as ligações a semana inteira. Então, depende de como você tá se comportando e se sentindo durante a semana, o que você tá pensando, começa a ligar, a ter afinidade com aquele determinado espírito. Às vezes pode ser um filme que você viu que te deixou pensando em alguma coisa, ou uma música, ou um sentimento, sabe? Você vai mudando sua vibração. Então, você vai criando afinidade com espíritos determinados, né? E aí, quando chega no momento de incorporar a mesa, de você ir pra mesa, aí já tá tudo muito mais familiar, né? Então, as sensações às vezes ocorrem durante a semana, mas é muito forte no dia. E aí, quando é o dia, eu sempre sinto umas fisgadas, começa a doer esse dedo e fisga aqui. Só que tem um detalhe, eu faço psicografia, então a psicografia é antes da psicofonia, então eu escrevo antes da mesa, antes de falar. Então, essa dor eu comecei a sentir quando eu comecei a psicografar. Aí começa a doer aqui de manhã já. Quando tá perto de psicografar, começa a doer esse lado também, uma dor meio muscular, e esse dedo. Não sei porquê. Começa sempre por esse, e na hora que vai mesmo, começa a doer esse braço. E aí, depois que psicografa, dói, mas dói porque você não. Você escreve por 20 minutos, muito forte, muito rápido, muito frenético, aí fica com dor no corpo. Mas isso é o primeiro sintoma. Aí, pra ir pra mesa, varia. Uma das coisas que eu sinto é uma névoa na cabeça. Sabe quando você mergulha, fica totalmente submerso? E aí o som vem diferente, você enxerga diferente, seus sentidos ficam meio grogues, assim. Igual quando você bebe, por exemplo, você começa a ficar meio bêbado, assim. Aí não começa a dar uma névoa na cabeça, parece que você tá meio que falando meio assim, meio tampando o ouvido, parece que você fica meio aéreo. Isso sempre acontece quando eu estou com uma influência muito forte, ou quando eu estou no centro, ou indo pro centro, ou perto de ir pra mesa, alguma coisa é. E aí eu já sei que não sou eu. Muitas vezes acontece alguma dor. Eu passo a semana inteira com dor aqui. Sei lá, já aconteceu de passar a semana com dor aqui. Aí chega no dia e eu não sei o que é. Tomo remédio, tomo isso, tomo aquilo. Não é dor de garganta, mas uma dor meio que por fora, assim. Aí chega na mesa, vem o espírito que, sei lá, ele teve câncer de garganta. Aí, às vezes eu passo a semana inteira, eu passei esses tempos atrás, atacou minha gastrite. Muito sem sentido, assim, doeu, tomei remédio, tomei isso, tomei aquilo, não passava. Aí no dia que eu fui no centro, o espírito, ele tinha desencarnado por conta de... Ele era alcoólatra. E aí ele narrava que ele tinha um buraco no estômago. Ele se via no mundo espiritual com um buraco onde é o estômago, meio que aberto, tudo aberto, assim. E aí, depois que eu terminou a sessão, passou minha dor. Então, assim, acontecem esses sintomas também. E a gente não percebe, você tem que estar muito atento pra saber que é. Porque senão você começa a achar que tudo é também, e às vezes não é, né? Mas muita coisa se explica. Às vezes eu tô com alguma dor e falo, vamos ver se é isso mesmo, né? Se no sábado não vai passar. Então, tem essas características também, tá? E aí, nossa, eu tô falando muito, gente, mas é que eu tô tentando descrever de uma maneira que eu tinha curiosidade de saber antes, tá? E aí, vamos lá pra parte que eu sento na mesa, né? Tem vários sintomas que eu sinto em casa, que eu sinto aqui, que eu sinto ali. No dia que eu gravei aquele vídeo lá, eu tava mal, tava com um monte de influência aqui. Hoje eu tô melhor. E aí, vamos pro momento da mesa. Então, eu sento e aí apaga a luz, começa às vezes uma musiquinha bem baixinha de fundo, né, que eles colocam. E aí, a gente vai se concentrando, dá um tempinho pra gente se concentrar. Aí tem uma oração, um Pai Nosso, né? E aí depois do Pai Nosso, eles designam quem que vai doutrinar. Então, além de ter o médium sentado na mesa, tem uma pessoa que fica em pé atrás aqui, conversando com esse médium. Então, quando ele vai aplicando um passe, aí quando ele tá percebendo que o médium deu uma modificada, ele fala, oi, bem-vindo, bem-vinda, boa tarde. Ele começa a conversar, e aí já não é mais o médium falando, né? Não é mais eu falando, por exemplo. E aí, nesse momento que eu me concentro, fecho os olhos, assim, eu procuro não pensar em absolutamente nada. Eu não tô pensando na minha casa, eu não tô pensando no centro, eu não tô pensando nos meus problemas, no meu trabalho, em nada. Eu começo a rezar um Pai Nosso, um atrás do outro, pra não pensar em nada.
Então, eu vou rezando, 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 e aí chega um determinado momento que vem tipo uma respiração profunda, sabe? Vem uma respiração profunda, minhas pernas começam a ficar bem dormentes, assim, bem, dá um formigamento, eu quase não sinto. Minhas mãos também, como se eu não estivesse sentindo mais. Claro, se eu tentar me mexer, vai me mexer normal, mas é como se você estivesse meditando. Você para de sentir algumas coisas. E aí eu começo a focar muito na minha mente. Então, em mim, a comunicação vem na minha mente. Tem muitos médiuns que eles escutam aqui, ó, no ouvido físico. Tem médiuns que eles escutam, mas é no ouvido, mas é meio que não é aqui, né? Não é como se a pessoa estivesse falando aqui. Eles escutam a voz. Por exemplo, tem médium que escuta sotaque, né? Que escuta a voz da pessoa, ela consegue reconhecer. Eu não. Vem a comunicação da minha mente como se fosse um pensamento meu, mas aí não é. Ah, Nicole, mas como que você sabe se é você ou não é? É um treino, é questão de estudar. Eu já, desde o início... Ui, chutei vocês. Desde o início, é uma preocupação que eu falo tanto lá, sabe? Nos estudos, com o orientador, com tudo. Ah, eu fico muito insegura, porque eu fico achando que sou eu que tô pensando aquilo. E eles vão te ensinando, você vai começando a perceber os padrões, né? Pequenos detalhes no seu corpo, para você saber se é você ou não. Aquele tipo de pensamento é um pensamento que você tem? Baseado naquele momento que você tá ali, é uma coisa que você pensaria? Quando você dá ouvidos àquele pensamento, como que ele se desenrola? E aí que você começa a perceber que não é você. Então, começa a vir palavras, no começo você dá uma ignorada, né? Eu dou uma ignorada às vezes achando que sou eu. Quando eu começo a ver muita coisa, começa a vir na minha mente uma memória que não é minha. Então eu vejo cenas inteiras se desenrolando, personagens, pessoas que naquela memória eu conheço, mas não sou eu que conheço, é o espírito que está sentindo aquilo. Aí eu começo a sentir muita vontade de chorar ou muita raiva. Já tive muitas vezes vontade de bater na mesa com raiva, sabe? Então são muitos casos diferentes que você não tem como você achar que é você. E outra coisa, essa questão do choro. Imagina, você tá numa mesa com 8 pessoas, né? Com você e mais 7. Uma plateia enorme na sua frente, que você não conhece. Uma pessoa em sã consciência, ainda mais eu que sou muito tímida, eu jamais iria chorar na frente das pessoas. Jamais. Então, na hora que vem aquilo, aquela dor, aquela coisa, que geralmente são sentimentos difíceis, é uma coisa incontrolável, assim, incontrolável é muito forte, porque você tá dando vazão àquilo, né? E aí você fala coisas, quase grita e fala coisas e chora e tal, que jamais seria você. Então tem coisas que acontecem ali que eu nem com muita imaginação, nem com um roteiro eu conseguiria fazer, porque são coisas muito específicas, são histórias muito complexas, são pensamentos, sentimentos muito fortes, sabe? Como se fosse a sua vida mesmo. Então, é tudo isso que são sensações que vêm. Ah, eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui, 1 milhão não, vai. Poderia dar centenas de exemplos aqui, porque sempre vem de 3 a 4 espíritos, né? E tem várias histórias. Mas não é sobre isso o vídeo, né? Já tá bem longo. Então eu vou migrar para as outras perguntas. E depois a gente pode voltar, se vocês quiserem que eu conte casos, sem expor demais os casos, né? Mas contar os tipos de histórias que aparecem, né? Sem contar uma história inteira. Eu posso trazer para vocês entenderem como que funciona essas sensações. Então, em muitos momentos só para resumir, né? Sem resumir, mas já resumindo. Quando começa a vir essa comunicação e eu começo a falar, eu começo a ver a história inteira como se fosse uma memória. Então eu vejo tudo que a pessoa passou, né? E eu sinto o que ela sentiu. Então muitas vezes eu tô vendo aquela memória e eu tô descrevendo o que eu tô vendo, né? Como que a pessoa tá se sentindo. E é a partir daí que vai desenrolando. Tem médiuns que, na hora que eles começam a comunicação, eles já acessam a história inteira da pessoa. Já sabe tudo o que aconteceu. Eu não tenho essa evolução. Então, eu vou sabendo de acordo com o que o espírito vai me mostrando. Ele vai lembrando, eu vou vendo. Mas varia muito. Às vezes o espírito tá ali na casa, às vezes ele tá te mostrando uma outra vida que ele teve, né? A última vida que ele teve. Às vezes ele tá mostrando em reencarnações anteriores, que ele não sabe que são anteriores, ele tá muito confuso. Então, às vezes eu vejo a casa espírita no mundo espiritual, que é totalmente diferente, é imenso, é um lugar enorme, um prédio imenso. E eu vejo pessoas se aproximando, vejo coisas acontecendo. Então, é tudo muito assim, varia muito, tá? Então, vamos mudar aqui. Na verdade, eu vou responder só uma pergunta, tá? Que é essa que eu falei, é da mesma pessoa, da Tainá Capete.
porque se eu for responder duas vai ficar muito longo, então eu vou responder a segunda parte da pergunta dela. Também fiquei curiosa para saber por que tem espíritos em todo lugar. Por exemplo, nas nossas casas. Não, nas nossas casas. É pela quantidade de espírito que desencarna e ainda não soube como chegar? O que eles fazem aqui? Vamos lá para essa parte então. Bom, existem muito mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Então tem sim muito mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Inclusive existem filas enormes para reencarnação, né? Muitos espíritos que esperam uma nova oportunidade e aí tem que esperar, né? Então tem muito mais do lado de lá. Então sim, tem bastante, mas não é por conta da quantidade que lota a nossa casa. Não é como se não tivesse espaço lá para eles ficarem e aí por causa disso eles têm que ficar na nossa casa. Não é bem isso. Vamos começar do começo. Não existe só o planeta Terra para os espíritos encarnarem. Existem muitos, eu não sei nem dizer quantos, mas existem muitos planetas habitados. E são planetas em níveis de evoluções diferentes. Então, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que está em transição para um planeta de regeneração, que é um planeta mais sutil, né, com almas mais evoluídas e tal. Claro que vai levar muito tempo, mas ele está caminhando para essa evolução. Então, existem outros planetas mais evoluídos ou menos evoluídos do que o planeta Terra. Ah, mas se a gente pegar um telescópio, olhar e tal, a gente vai ver? Não necessariamente são planetas tão próximos assim da Terra, e também não necessariamente eles estão na mesma dimensão que a gente. Não é porque ele é habitado que são seres iguais, não é porque eles são tão densos como a matéria, por exemplo. Pode ser que você leve uma nave até um planeta que tem seres habitados, mas são feitos de uma matéria completamente diferente da nossa, às vezes você não consegue nem ver. Igual os espíritos, né? Então, é importante ter essa mente aberta em relação a essa vasta possibilidade de planetas, de encarnações e de tipos, de maneiras de se reencarnar, né? Não é só matéria dessa maneira que a gente conhece. Por exemplo, existem tantos materiais, né, no planeta Terra que a gente não enxerga e que por muito tempo, se falassem que existia, a gente ia achar que é louco. O Wi-Fi, por exemplo, hoje, né, o Bluetooth. Se eu pego uma imagem do meu celular e passo para um computador, se há 1000 anos atrás uma pessoa visse isso acontecendo, ia achar que isso é bruxaria, que isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa inexplicável, né? Então, imagina o tanto que a gente é limitado ainda, né? O tanto, mas eu não vejo espírito. Você não está conseguindo ver com esses olhos, mas isso não é uma prova de que não exista, sabe? Então, um resumo sobre essa questão das possibilidades, tá? Então, tem muito mais do lado de lá, sim, e tem muitos planetas, muitas formas de existir, tá? Por que eles ficam nas nossas casas? Bom, uma possibilidade é por vínculo com alguém que está ali, né? Então, isso é muito comum. Vamos supor que isso aconteça com você. Você desencarna hoje, né? Você que está assistindo. Vamos supor que você desencarna hoje. Você não está preparado para desencarnar. Nenhuma pessoa que está num hospital muito doente está preparada para desencarnar. É muito difícil você se preparar para isso, né? Nenhum espírita. Espíritas também, muitos espíritas têm muito medo, né, de desencarnar. Eu também tenho medo. Porque você é retirado daquilo ali. Você não faz mais parte daquilo. Você vai querer ver a luz, a famosa luz, seguir a luz e ir embora? Você vai largar todo mundo? Você tá tão preparado, tão evoluído assim pra quando chegar a sua hora, você vai falar sejam felizes e ir embora? E seguir lá seu caminho? É muito difícil. A gente ainda precisa evoluir muito para conseguir fazer isso. Então, é isso que acontece. Não dá nem pra dizer que são espíritos, sei lá, não desenvolvidos ou com muita dificuldade. Esses espíritos somos nós, é tudo que a gente faria, né, acontecendo com a gente. Então, é muito comum uma pessoa desencarnar e ela continuar ali naquele ambiente, porque é a casa dela, é onde ela se sente em casa, tá? E tem todo um auxílio, sim, do outro lado. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre como que geralmente, como que é contado esse processo de desencarne, né? Uma pessoa desencarna, o que acontece? Vem alguém receber? Não vem? Para onde ela vai? O que ela faz? O que vira, né? Ela fica assistindo? Não? Então eu posso contar sobre isso depois, tudo que eu fui aprendendo no decorrer do tempo, né? Mas enfim, então é muito comum continuar essa ligação, tá? Com as pessoas que estão ali. É muito comum também a pessoa não perceber, porque imagina quando você tá sonhando, né?
é tudo um pouco vago. Você nem percebe às vezes que você está sonhando. É muito raro você notar que você está sonhando. Então é essa mesma lucidez que falta quando a pessoa desencarna e não está percebendo muito bem, né? Ela está um pouco confusa. Então ela continua vivendo a vida dela como se ela tivesse encarnada. Então ela quer ir nos lugares que ela sempre foi, ela quer estar na casa que ela sempre esteve, ela quer interagir com as pessoas. E aos poucos ela vai vendo que as pessoas não estão respondendo, estão ignorando ela. E aí, de um detalhe a outro, ela vai achando estranho. Então, no centro, lá chega pra gente pessoas muito indignadas, falando: ah, minha mulher tá brava comigo, tá sem falar comigo tem não sei quanto tempo. É que eu fiquei um tempo fora de casa, mas eu voltei e agora ela não quer falar comigo. Então, tem muito disso, mas como que ele não percebe, né? Como que essa pessoa não percebe? É muito confuso, é uma coisa, é um impacto muito grande, né? Então, é muita informação para conseguir associar. E até para proteger o cérebro, dar uma limitada ali na nossa percepção, né? Para proteger até do impacto de descobrir que desencarnou. E às vezes até apaga tudo aquilo que ele viu, né? Muitas vezes o espírito vê o acidente ou o momento que desencarnou, vê tudo, vê o próprio velório, acompanha o enterro, muitas vezes o espírito está junto, né? Só que passa um tempo e ele dá uma bloqueada naquilo ali para ele não lembrar. Como proteção mesmo, isso acontece muito. Mas são milhões de possibilidades, né? Então, tem essa questão. Outra questão que tem nas casas às vezes você se mudou para uma casa que já existia e já tinha um espírito que acha que mora ali, de muito tempo atrás. Às vezes aquela casa foi dele há muito tempo, ele desencarnou e continua ali. Então, e até agora a gente está falando de casos que o espírito não tem muita consciência, certo? Agora, vamos falar dos casos que o espírito tem plena consciência de que ele está ali e o que ele está fazendo e que ele está desencarnado. Então, aí já entra alguns casos obsessivos, né? Então, vamos supor que você está na sua vida e aí acontece uma grande injustiça com você e você fica com muita raiva de alguém, ou você quer se vingar de alguém, ou uma pessoa te traiu, uma pessoa te matou, uma pessoa fez um mal muito grande para você e você pega um ódio muito grande daquela pessoa. Quando você desencarna, e eu não tô dizendo só nessa encarnação, tá? Isso pode ser trazido de outras. Então, às vezes tem um obsessor junto com você que não é dessa existência, que você pode achar que é até injusto, né? Mas às vezes você fez um mal muito grande para essa pessoa e é por isso que ela ainda tá aí querendo te cobrar. Então, não vamos pensar de uma maneira, assombração, que medo. Não vamos pensar assim. Vamos tentar ouvir tudo isso e encarar de uma maneira prática, tá? Então, vamos pensar pela lógica. Se você quer se vingar de uma pessoa, você não vai desencarnar e esquecer, porque você não se transforma quando você morre, você continua a mesma pessoa. Então, o que você faz? Você começa a querer ficar perto daquela pessoa para prejudicar ela, né? Ou alguém quer te prejudicar, digamos assim. Então, por que chama obsessor? Começa a virar uma obsessão mesmo, de estar ali, de querer prejudicar no trabalho, as relações com o marido, com a esposa, com os filhos, prejudicar incentivando pensamentos negativos ou pensamentos autodestrutivos, pegando uma brecha de alguma falha que você já tem, como um vício, por exemplo, né? Você gosta muito de álcool, você gosta muito de drogas, você gosta muito de fumar, vai pegando aquela predisposição que você já tem e vai incentivando e falando, não, só mais um pouco, vai até lá, vai até lá. Então, esses pensamentos que martelam na cabeça, eles são muito perigosos, porque geralmente o pensamento que martela não é muito seu, nem sempre é seu. Começa a ficar atento em relação a isso, né? Pensamentos autodestrutivos que martelam demais, mesmo quando você não tá pensando muito naquilo, você tá super bem aqui. Do nada vem um pensamento negativo que começa a martelar, mas você não tinha motivo para pensar nele. É um alerta, né? Não tô dizendo nada, mas é um alerta. Bom, lembrando, quando isso acontece, quando você percebe, vamos supor que você começa a notar os padrões e define, acredito que eu tenho um obsessor, ou vários, né? Ai, meu Deus, eu tenho obsessor, alguém me ajuda, eu sou uma pessoa tão boa. Não é bem assim. Primeiro, um espírito ele só se aproxima de você por afinidade. É tipo um rádio, uma onda de rádio. Ele só vai te achar se você estiver na mesma onda que ele. Então, é um espírito muito negativo. Por quê que ele te achou? Em algum momento você desceu aqui e ele te achou. Não tem como você estar aqui vivendo de luz e o espírito obsessor estiver te influenciando a fazer coisa errada. Não é assim que funciona. Então, se ele te acessou, você entrou na mesma sintonia que ele. Ponto. Então, primeiro, a culpa foi sua. Segundo, se o espírito ele está te influenciando, se ele está tão
forçosamente em cima de você, é muito provável que você tenha feito algo para ele. Então hoje você se acha vítima porque você não fez nada de tão errado nessa vida, mas pode ser que todos nós temos um passado tenebroso, porque a gente já viveu em épocas terríveis da humanidade, fazendo coisas horríveis. Então não vamos achar que somos seres super iluminados só porque nessa vida a gente vive mais ou menos aí, porque não é bem assim. Então a gente não é vítima. Em algum momento, se a gente está tendo um grande sofrimento, um processo obsessivo muito forte, sabe, provas muito difíceis, primeiro, a gente pediu, segundo, a gente merece, de alguma maneira. Precisa ser assim? Não. Você pode se modificar, você pode ser uma pessoa melhor, estudar muito, procurar evoluir seus sentimentos, manter sempre uma vibração alta, porque daí até essas dificuldades não vão te afetar tanto. E você pode até, por mérito, não ter que viver algumas coisas que você teria que viver para aprender, tipo um karma, assim, né? Então, por mérito, pode ser que você consiga amenizar isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é, a gente precisa ter muita maturidade para pensar nas dificuldades da vida. Porque quando chega uma grande prova na nossa vida, a gente tende a se vitimizar. E eu falo isso me incluindo, tá? Porque é um processo que todo mundo vai passar. Então, nós não somos seres super evoluídos, só porque um ou outro aí estuda, a gente estuda, dá uma lida, lê uma coisa ou outra, procura ajudar, fazer caridade, ajudar as pessoas e tal, não é por isso que a gente é top não, tá? Tem um caminho muito longo ainda. Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu não vou ler outra pergunta agora, quero agradecer a Tainá por essa pergunta maravilhosa que rendeu 20 minutos pelo menos de vídeo, para falar de um assunto muito importante. Continuem interagindo, tá? Eu vou gravar o outro vídeo agora já para não esquecer, o da outra pergunta, e vou postar separadamente. Então, qualquer dúvida sobre qualquer um desses temas, com muito carinho e amor, por favor, deixem nos comentários, tá? Que eu tô aqui para usar o pouquinho que eu conheço, do tanto que eu estudo, pouquinho para tentar colocar esse pouquinho em você e te inspirar a ser cada vez melhor, a estudar, a buscar respostas para coisas que a gente não entende ainda e para sempre tentar ter um impacto positivo no planeta que a gente tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho do último vídeo, tô assim, muito feliz, muito obrigada mesmo, vocês são incríveis e vamos continuar esses temas que a gente já tá falando, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.